Bem-vindo a este canal para estudarmos hoje o Salmo de número 14. Este é também um salmo do rei Davi e ele fala da depravação do homem caído, revelando assim a corrupção do coração do homem, que em sua insensatez nega a existência de Deus. Não sabemos em que época de sua vida ele foi escrito. Tudo indica que o Salmo 14 ele foi entregue ao mestre de canto para sua utilização na adoração pública de Israel. E o curioso é que ele é muito parecido com o Salmo 53. E o Salmo 14, ele nos leva a algumas indagações, como por exemplo, como Deus nos vê? Como alguém pode falar que Deus não existe? Por que existem os ateus? E por que muitos homens trocam a verdade pela injustiça? Então este é um salmo muito forte. Vamos ver ele com atenção? A perversidade universal. Este é o título do salmo de número 13 na Bíblia Ave Maria. E nas demais Bíblias, ele é o número 14. E na nova tradução da linguagem de hoje, ele tem o título de Corrupção e Salvação. Hoje nós iremos ouvir ele na Bíblia Ave Maria. Diz o insensato em seu coração: não há Deus. Corromperam-se os homens, sua conduta é abominável. Não há só um que faça o bem. O Senhor do alto do céu observa os filhos do homem, para ver se acaso existe alguém sensato que busque ainda Deus. Mas todos eles se extraviaram e se perverteram. Não há mais ninguém que faça o bem, nenhum, nem mesmo um só. Não se emendaram esses obreiros do mal, que devoraram meu povo como quem come o pão? Eles não invocam o Senhor, mas irão tremer de pavor, porque Deus está com a raça dos justos. Pretendeis frustrar os planos do humilde, mas o Senhor é o seu refúgio. Ah, que venha de Sião a salvação de Israel. Quando o Senhor tiver mudado a sorte de seu povo, Jacó exultará, Israel se alegrará. Infelizmente, existem pessoas que vivem como se Deus não existisse. A Bíblia nos ensina esses comportamentos como frutos do coração corrompido do homem. Então Davi começa este salmo dizendo assim: diz o insensato em seu coração, não há Deus. E o insensato no hebraico é o mesmo que perverso, agressivo. Isso nos mostra claramente que o problema daqueles que negam a Deus não é intelectual, mas é moral. São pessoas que têm a mente desprovida de inteligência e possuem um coração corrompido pelo pecado, pois pensam que não precisam de Deus. Acreditam que podem viver longe do alcance divino. Então, eles adotam o lema, a ideia que Deus não existe. E Davi explica que entre esses, todos se extraviaram junto e se corromperam. Não há entre eles quem faça o bem. Não há um sequer, pois eles estão longe de Deus. E ao pecar contra Deus, o homem deu as costas para Deus, se separou dele. Então Davi explica que se não for pela ação soberana da graça de Deus, o homem nenhum pode ser salvo, pois ninguém escapa do Senhor Deus. Infelizmente, esses homens caídos só não negam a existência de Deus, como também eles se dedicam a explorar o seu próximo com seus atos corruptos.
Por isso ele diz: devoram o meu povo como quem come pão. É o mesmo que dizer que eles sentem prazer de explorar os necessitados, se opondo sobre aqueles que confiam, que amam o Senhor nosso Deus. Mas eles não escaparão de Deus, pois Deus cuida do justo e Ele julgará a terra com retidão. E aí nesse dia só restará para eles o pavor da ira do Senhor. O bonito deste salmo é que Davi observa muito bem que, apesar da maldade com os necessitados, Deus é o refúgio daqueles que aos olhos do mundo parecem desamparados. Porque muitas vezes Deus torna o mal contra os justos em bem para eles. Mas se os justos são refugiados em Deus, esses ímpios estão atacando também o próprio Deus. E como está escrito lá em Apocalipse 6,12, nem mesmo a morte poderá livrar-os da ira do Cordeiro. E ao final do verso 7, Davi coloca assim: tomara de Sião já viesse a salvação para Israel, para o povo de Deus. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exaltará Jacó e Israel se alegrará. Deus fez uma aliança com Jacó e ela será cumprida. E nesse verso final, Davi então está se referindo para a redenção final, para um grande dia, o dia do livramento de Deus, para seu cumprimento pleno no dia do Senhor. Então nós podemos enfim perceber que esse salmo se refere aos obreiros do mal, aos ateus, ou seja, aqueles que perderam o temor de Deus, que muitas vezes estão ao nosso lado, ao nosso redor, para tentar diminuir a nossa fé. Eles não têm nada de Deus. O que interessa a eles são outras coisas, menos obedecer a Deus. Para esses, só lhe resta então o dia do julgamento final, não é verdade? Até o próximo salmo, se assim Deus nos permitir.